pessoal, hoje vamos entrar nos parâmetros relacionados a uns pontos que tem um conceito sobre anomia. O termo anomia coloca como objetivo, e é um objetivo que vai colocar colocações, que é um adjetivo grego, que significa leis. Como eu falei, alguns tipos de fobias que relacionam a própria autoavaliação, nos traz conjuntos simbólicos que possam trazer cargas pesadas entre ordens e entre desordens e uma organizações e desorganizações. Ok? Pois bem, entre essas violações, entre a ilegalidade e o que é legal, a ausência de uma lei, ou o campo perfeccionista relacionado a uma dimensão tão ampla, e entre essas amplitudes que relacionam o próprio poder e o poder que pode ser dissociado do próprio poder, ou seja, ser um efeito entre substratos, entre um gelo e elementos que possam haver uma natureza, que possa haver uma combustão. Essa combustão vai haver o quê? Entre a gasolina, que nós falamos sobre estradas, pistas e pesquisas, uma combustão entre meios esqueléticos, ou seja, uma pedagogia esquelética exposta à nossa própria juventude, mocidades e caminhadas. Então, entre essas condições, entre palavra e violações entre o conceito de anomia, nós sempre olhamos alguns dicionários jurídicos, sempre está em destaque. Você pode, ou seja, catalogar qualquer dicionário jurídico, fica essa anomia relacionado aos parâmetros importantes entre as definições. Mas quando falamos sobre as questões sobre anomia, nos traz fatos de publicações, de trabalhos que relacionam as leis, que são mencionados entre fatos internos e externos, e entre essa gravidade que nos coloca entre a própria motricidade. Pois bem, eu já relatei sobre as fontes e correntes de pesquisa, o Durkheim, que entre os fatos sociais são fatos fenomenais, hermenêuticos, interpretativos, que nos traz exigências relacionadas à própria pessoa, sendo muito vulgar no campo de poder, e a sua própria expressão ligada à autonomia. Aí nós podemos buscar os meios ligados à autonomia ou anomia. Muitas vezes a autonomia é uma relação que você vai respeitar as leis que são difundidas, mas você vai ter o que? Controvérsias e contrapontos que possam estar dirigidos à própria autonomia. Mas a anomia, ela vai colocar, ou seja, você, modo de dizer modesto, cabresto, você vai ficar adestrado a essa lei, mas não tem um modo de mudar contestações que possam relacionar e ajudar o público, ou seja, ajudar o próprio povo, uma comunidade relacionada. Você ficou tanto adestrado às obrigações sociais, domésticas e culturais, naquele lugar relacionado, que vai focar uma anomia que um próprio homem, uma própria mulher, colocou uma hierarquia cultural, aonde há uma pesquisa, há uma cultura, aonde uma cultura há um poder. Então, nessas relações entre os campos socioeconômicos, são colocados relações, regulamentos sociais. Esses regulamentos colocam fatos que eu falei sobre, que essa fobia, essa síndrome ligada aos campos pré-socráticos, Sócrates, entre o pai se escutou, a mãe
sendo parteira entre os conceitos que relacionam a escultura e as suas perfeições que a própria sociedade impõe, sendo magro, gordo, pequeno, ou seja, essas formas e essas coisas que relacionam o suceder e o ser e o ter nessa linguagem e sociabilidade. Então, baseados nas realidades, em casos familiares, casos que acontecem nesses contributos e entre essas funções sociais que está também diretamente entre ciclos orgânicos, entre uma leitura e parâmetros ligados a qualificaçõões. Pois bem, então é lógico, quando falamos sobre anomia, nós pensamos em anatomia ou também divisões do próprio corpo e essas diversidades. Buscamos o conceito de Fonseca, outros autores ligados à psicomotricidade, da consciência corporal. Muitas vezes a pessoa esforça tanto ter uma consciência corporal, um gesto perfeccionista, e não consegue, e consegue colocar o que? Jugo, fardo, sei lá, o modo de dizer, cargas pesadas, como o Bauman relata, ligado aos direitos humanos. Tem uma consciência, uma conduta tão grande, que é um líder, ou um capitão, ou um presidente, ou uma presidenta, que coloca esses efeitos entre a autonomia ou a anomia. A própria mãe, o próprio pai, de épocas que proibia em fazer tal fatos, o que ocorre ser consequências entre as suas antecedências passadas e nesse círculo entre a pedagogia esquelética, uma gravidade que coloca traumas e relaciona onde você passou. E nesse passaporte entre a primeira instância, segunda instância, terceira instância, o primeiro período, segundo período, terceiro período, ou seja, as fases operatórias que são concretizadas, nos traz maturidades entre sintomas, traumas fóbicos, entre o medo, entre o desejo, entre o fazer e entre as superações e a liberdade, que ocasiona muitas vezes acidentes que possam resultar efeitos que possam ser contraditórios na nossa própria vida. Então, nos casos, como, por exemplo, os Estados Unidos, os meios diplomáticos, como eu falei, a abordagem histórica. E a história é uma abordagem. São fatos que possam relacionar questões importantes, como atores, entre os meios, ok? Pois bem, entre as funções, as proteções, entre os setores, as relações, as crenças, as ansiedades, nos traz parâmetros como o próprio Parsons fala, né? Não é passos não, os primeiros passos. Parsons fala o quê? Que o próprio poder vai dissociar o próprio poder. Ou seja, quando eu coloco no gelo algo quente, vai derreter naquele gelo. Ou seja, quando eu chego a alguém que tem um poder e que outro tem um poder maior, traz um conceito muito relativo. Aquele próprio poder, ele vai dissociar e vai ocorrer outros poderes. Vai haver uma somatória ou vai haver divergências. Aonde há um poder, tem classes. A própria classe vai depender do ambiente, do sujeito, ou seja, a sua própria autonomia. Mesmo que possa ser um especialista, um mestre, um doutorado, um mentoriado e outras questões importantes em nossa vida e o respeito entre os cargos que são expostos e concretizados numa pedagogia esquelética entre o gênero e saúde, entre o gênero e o campo culturista ou multiculturismo relacionado às questões entre o determinismo e o isolamento ligado ao próprio gesto motor, que é impossível em questões de o homem possível. O homem invisível é o homem que não tem gesto motor, o homem invisível é aquele que não conhece
não tem uma